Glória a Jesus. Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus, irmãos, por esta casa de oração. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que se encontra neste lugar, nesta noite, pela vida do presbítero Luciano, canal de Deus para estarmos aqui nesta noite. Pastor Antônio, pastor deste ministério, que Deus possa abençoar. Louvar a Deus também pela vida da Flávia. Glória a Jesus, pelo ministério do louvor. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Ana, que está ali quietinha. A mulher que eu amo, que eu tenho as 4 rodas arriadas, step também é furado por esta mulher, porque eu amo esta mulher em Cristo. Glória a Jesus. Enfim, irmãos, abra suas Bíblias no livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, seu capítulo 6, irmãos, verso de número 13. Deus, Ele está falando neste lugar. Irmãos, sentir a presença de Deus é maravilhoso, irmãos. Levítico capítulo 6, versículo 13, irmãos. Minha voz está um pouco debilitada, porque de sábado para cá temos dado glória ao Senhor, pela tua infinita misericórdia, amém? Aleluia. Levítico capítulo 6, e o verso de número 13, que é o tema da campanha. Amém, irmãos? Vamos ler junto em nome de Jesus. No 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mais uma vez. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sente dando glória. Glória a Jesus. Irmãos, estamos diante de um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que se encontra no terceiro livro da Bíblia, um dos Pentateucos, e foi escrito por Moisés, irmãos. E por sua vez foi dado por Deus a Moisés para que viesse fazer com que o povo de Israel entendesse que o Deus que tirou ele da terra da escravidão, da terra de idolatria, é um Deus chamado Ra, irmãos, Deus só. Para que o povo viesse entender, irmãos, que aquele povo não estava mais no Egito, que sim, o povo estava agora debaixo da presença de Deus, que estava sendo direcionado por Deus. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Gênesis, que Deus ele cria o homem, irmãos, e coloca o homem em um jardim chamado Éden. E Deus dá uma ordenança a este homem por nome Adão, que ali no Éden havia uma árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, a qual não era para esse homem se aproximar, porque no dia que ele comesse daquela árvore, certamente ele morreria daquele fruto. E a Bíblia diz, irmãos, que a mulher de Adão, por sua vez, a serpente, nós conhecemos a história, e Deus então expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. E o pecado começa a crescer sobre a face da terra, a ponto de Deus, o pecado chegar à narina de Deus, irmãos, e Deus resolve destruir a terra com o dilúvio. Que por sua vez Deus olha de lá, eu acredito Deus olhando e vendo um homem por nome Noé, homem justo, irmãos, que achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus ele então cria um projeto, entrega na mão de Noé, manda Noé construir a arca. E durante o período de cento e poucos anos, Noé constrói a arca, e no decorrer da construção da arca, Noé, ele vai avisando ao povo que Deus iria destruir a humanidade com o dilúvio. Mas o povo não queria dar ouvido à voz de Noé. É por isso que Jesus diz que assim como foi no dia de Noé, assim seria nos últimos dias. Porque estaríamos pregando a palavra e algumas pessoas não iriam dar crédito naquilo que estaríamos pregando. Porque quanto tempo as pessoas têm ouvido que Jesus está voltando e até então não aconteceu. Mas nós que estamos em Cristo temos visto sinais que estão acontecendo sobre a face da terra. E a Bíblia diz, irmãos, que então Noé constrói a arca, entre eles seus 3 filhos, a tua esposa e as suas noras dentro da arca. E cai o dilúvio, irmão, cai no dilúvio, passa um período, irmãos. A água do dilúvio se seca, Noé sai de dentro da arca e a terra começa novamente a ser povoada. E a terra sendo povoada, irmão, no capítulo de número 12, já foi dito aqui acerca de Abraão, do chamado de Abraão. Que Deus resolve chamar Abraão na terra de Ur dos Caldeus, irmãos, uma terra de idolatria também. Uma terra em que Abraão era filho de um homem que fazia imagens de esculturas.
Abraão, aleluia, vivia ali dentro. Ele foi criado dentro de uma terra ou dentro de uma casa que pessoas adoravam postes ídolos, adoravam imagem de escultura. Glória a Jesus. E Deus então resolve chamar Abraão, irmão, do meio da tua parentela. Diz: Abraão, sai da tua terra, de dentro da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E abençoarei, aleluia, te abençoarei grandemente. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, ele ouve a voz de Deus e sai da terra dele, aleluia, e começa a caminhar segundo o querer de Deus. E caminhando Abraão, irmão, Deus ele faz uma promessa a Abraão que lhe daria um filho. Chega um período, irmãos, que Abraão fica desacreditado, irmãos. Aleluia, mas Deus ele cumpre aquela promessa que ele lhe fez. E de Abraão nasce Ismael, aleluia, que não era o filho da promessa. Aleluia, então Deus resolve abrir a madre de Sara e lhe dá Isaac. De Isaac, irmão, nasce Esaú e Jacó. Aleluia, e Jacó começa a história de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que a mãe de Jacó, aleluia, viu o pai de, aleluia, Isaac, mandando Esaú sair para caçar uma das suas caças, porque Esaú era perito em caça. E Isaac falou: olha, vai lá, faz uma caça para que eu coma e te abençoe. E a mãe de Jacó, por sua vez, ouvindo a conversa, chama Jacó, manda Jacó pegar uma das ovelhas de seu pai, aleluia, e trazer para ela, para que ela possa fazer um guisado, para que o pai dele possa abençoar. É porque tem coisas que as pessoas não compreendem, irmão, porque antigamente, aleluia, a lei da primogenitura, a bênção era para recair sobre Esaú, mas não recaiu sobre Esaú. Deus ele não trabalha da maneira que o homem trabalha. Deus ele não vê da forma que o homem vê, irmão. Deus ele trabalha da maneira que ele quer trabalhar. Aleluia. Talvez você esteja perguntando a Deus: Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu não estou vendo nada acontecer, eu não estou vendo mudança. Eu tenho participado de campanhas e campanha. Eu tenho subido um monte, aleluia, eu tenho estado na igreja todos os dias, todos os cultos, mas não tenho nada a ver, não estou vendo nada acontecer. Quantos lembram da muralha de Jericó? Que quando Josué está rodeando a muralha, irmãos e irmãos, aleluia, Deus, o interessante, irmão, é que Deus não trabalha na parte exterior do homem. Primeiro ele começa a trabalhar na parte interior. Quantos lembram da mulher samaritana que Jesus, aquele que beber desta água, nascerá dentro dele uma fonte? É dentro, não é por fora. Aleluia, Deus começa a trabalhar por dentro. Eu acredito que enquanto Israel estava dando volta na muralha, irmão, Deus estava trabalhando nos alicerces da muralha. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, então que Deus, aleluia, Jacó, ele sai dali fugido porque o teu irmão, aleluia, queria o matar. Ele passa um período, irmão, longe da casa de teu pai. Então Deus começa a abençoar, aleluia, a Jacó na terra estranha, em terra que ele foi peregrino, irmão. Diz a Bíblia, irmãos, que o sogro de Jacó, aleluia, faz uma proposta com ele para que ele possa trabalhar durante 7 anos, porque ele se apaixonou, irmão. Aleluia. Diz a história sagrada que Jacó trabalha por 7 anos. E, aleluia, o sogro de Jacó engana Jacó. Ele trabalha mais 7 anos, irmão. Glória a Jesus. É porque tem gente que não compreende o trabalho. Eu acabei de falar isso aqui. Tem pessoas que não compreendem. Deus acha que Deus fala hoje, vai cumprir amanhã. Acha que Deus falou ontem, vai cumprir hoje. Mas não é assim. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmão. No livro de Números, capítulo 23, verso de número 19, aleluia, o escritor diz: olha, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, prometeria e não faria. Deus ele está dizendo: aquilo que eu prometi para você, aquilo que eu prometi para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental, para a tua vida profissional, para o teu ministério, isso eu vou cumprir, mas é no meu tempo, irmão. Porque entre a promessa e a realização da promessa, eu aprendi na história de Davi e de José que existe um período ou um caminho pedregoso, um caminho espinhoso para você pisar. Pode ter certeza que no decorrer desse caminho você vai chorar um pouquinho, e no decorrer desse caminho você vai se espernear um pouquinho, você vai se angustiar um pouquinho. Isso é normal, irmão, na nossa vida, porque Jesus ele diz: no mundo vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, então, que Jacó lá, irmão, acontece. Então a Bíblia diz, irmãos, que certa volta Jacó retornando para a tua casa, irmão, diz a história sagrada, irmão, que
Glória a Jesus. A Bíblia diz que Jacó, aleluia, passa pelo vale de Jaboque, aí vem a transformação de Jacó. Ele se encontra com Deus, porque quando o homem se encontra com Deus, ele tem o nome mudado, tem a história mudada. Aquele que tentou matar vai reconhecer como homem de Deus. Aquele que tentou acabar com a tua história vai ter que olhar para você, aleluia, entendeu que Deus, o que Deus ele prometeu na tua vida, ele fez acontecer. Glória a Jesus. E aí a Bíblia diz, irmãos, que de Jacó nasce 12 filhos, entre eles está José. José é o sonhador, irmão, aquele que ninguém dava nada. O mais novo de José é de Jacó, aleluia, antes de Benjamim, aleluia, glória a Jesus. E Deus lhe faz a promessa essa é que ele reinaria, irmão, sobre a tua casa. E algumas pessoas não acreditaram, mas a Bíblia diz no capítulo 37 do versículo de número 11, que o pai de José guardou aquele negócio no seu coração. Aleluia, eu estou dizendo que quando Deus ele quer fazer, ele guarda, rapaz. Ele tem um lugar específico para o projeto que ele tem na tua vida. Quando chegar o momento dele abrir a galaia, quando chega o momento oportuno dele abrir a gaveta, ele vai procurar pasta por pasta e vai dizer: hoje é o dia de Luciano, hoje é o dia do dia de Antônio, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, então Jacó ele fica, aleluia, José ele é vendido como escravo, glória a Jesus, e chega lá no Egito, irmão. José ele é separado por Potifar, aleluia. José ele é colocado na lavoura de Potifar, e Potifar observa que depois que José ele chega, o negócio começa a ficar mais bonito, as coisas começam, aleluia, a se multiplicar. Então Potifar, por sua vez, entende isso. Ele pega José da lavoura, irmão, aleluia, coloca dentro da tua casa. Mas ali tinha um capeta, irmão, uma mulher endemoniada até o tutano, querendo derrubar José, querendo tirar, aleluia, o foco de José da presença de Deus, daquilo que Deus lhe havia prometido. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que ele foge, irmão, e por ele fugir, ela arma calúnia, aleluia, lança-se José no cárcere. José fica lá por algum período, irmão, interpreta o sonho do padeiro e do copeiro mor de Faraó. A Bíblia diz que José diz: lembra de mim quando eu estiver diante do teu Senhor, aleluia, aleluia, louvar seja o nome do Senhor. A interpretação do sonho acontece conforme o que José falou. Mas a Bíblia diz que agora Faraó, o rei do Egito, irmão, teve dois sonhos perturbadores. Sonho esse, irmão, que havia 7 espigas magras e 7 espigas bonitas, lindas, irmão, a qual as 7 espigas magras, irmão, sem cor nem nada, engoliu, consumiu as bonitas, formosas. E a Bíblia diz que tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas, irmão, a qual as 7 vacas magras engoliu a gorda. Eu quero abrir um parêntese aqui. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem, crescer espiritualmente, fica raquítico, não vai para lugar nenhum. Aí quando vê você cheio da presença, gordo, crescendo na presença de Deus, ele vem tentar te engolir. Mas ainda que ele tente te engolir, ele não vai mudar de aparência, porque o que Deus tem para você é para capar. Ela é baracandará, baracandarácia. O que Deus tem para você é para você, e ninguém toma. Glória. E a Bíblia diz que está Faraó reunido com seus sábios, seus magos, seus adivinhadores, seus videntes, e nenhum deles puderam interpretar o sonho de Faraó. Aí o copeiro, irmão, que por sua vez lembrou do sonho que José interpretou. A Bíblia diz que ele lembra, manda chamar José. Aí eu começo a ver Deus trabalhar na vida de José de maneira linda para realizar aquilo que ele prometeu na vida de José. Aleluia. José é pegado lá no cárcere. Eu acredito, irmão, que deram um banho em José, fizeram a barba de José, colocaram uma túnica diferente em José. Aleluia. Cortaram o cabelo de José, trouxeram José diante da presença do rei do Egito. E chega lá, Faraó conta o sonho, José traz a interpretação por Deus, pelo Espírito, irmão. E assim acontece, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Agora a Bíblia diz, irmãos, que chega os 7 anos de escassez. Canaã também está escasso, irmão. Canaã, aleluia, está passando fome. A Bíblia diz, irmãos, que então, aleluia, Jacó, os filhos de Jacó, sabendo disso, fala com ele: pai, eu soube que lá no Egito está tendo fartura de alimento. E Jacó permite que os filhos dele subam até o Egito para buscar alimento, irmãos. Chegando lá,
está José, governador do Egito. Os irmãos se prostram diante de José. A história diz, irmãos, que José dá-se a conhecer os teus irmãos e por sua vez manda chamar o teu pai, aleluia, todos aqueles que estão lá na terra de Canaã, e sobe de Canaã para a terra do Egito 70 almas, irmãos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que agora, aleluia, o povo hebreu começa a se multiplicar. O faraó da época de José já não é mais vivo, se levanta outro faraó, e diz a Bíblia que começa, faraó então diz, olha, todo filho hebreu que nascer que for homem pode matar, pode acabar com ele, lança ele no rio Nilo, porque tem jacaré, aleluia, crocodilo, toda sorte de bicho, pode lançar lá, porque não vai vingar mais, não vai se multiplicar mais, vai ficar da maneira que está. E a história diz, irmãos, que, aleluia, vejo, aleluia, um homem da tribo de Levi com mulher da tribo de Levi, e se juntou, se casou, irmão. Olha que coragem. Os levitas é corajoso, irmão. O levita só serve para adorar, e quem adora é fortalecido por Deus. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que então casa-se Arão com Joquebede, e nasce-se Miriam, Arão, aleluia. Agora vem Moisés, irmão. Moisés nasce numa época mais difícil da terra do povo hebreu, na terra do Egito. A época que todo jovem, toda criança, homem que fosse nascer, que fosse gerado, era para ser morto. E a Bíblia diz que Moisés é guardado por 3 meses dentro da casa de seu pai, e fica ali durante 3 meses, irmãos, e o menino começa a ficar formoso, irmão. Glória a Jesus. Por sua vez não podia guardar mais Moisés ali, colocou Moisés no rio Nilo. Moisés vai descendo, aleluia. A filha de Faraó está se banhando, glória a Jesus. A filha de Faraó pega Moisés, leva lá para tua mãe. Ela cria, acaba de dar mama ao menino, e o menino então vai para o palácio para ser criado, para aprender a ciência, a sabedoria da terra do Egito. E a Bíblia diz que o menino cresce, irmão, torna-se 40 anos. Certa feita Moisés saiu, irmão, aleluia, no campo, irmão, ele viu o egípcio maltratando o hebreu, aleluia, que por sua vez ele, entendendo que ele também era hebreu, ele se levanta para tentar afastar, e ele acaba matando o egípcio sem querer. Mas por esta morte, aleluia, no dia seguinte tinha uma pessoa que estava brigando, 2 hebreus, irmão. Moisés tenta acalmar a situação. Um daqueles hebreus olha para Moisés e diz, olha, pensa que eu não te vi ontem, tu mataste o egípcio. O nome de Moisés foi queimado, foi manchado ali na terra do Egito. Moisés sai do Egito para a terra de Midian, e ele passa lá na terra de Midian 40 anos também. Aí chega um momento, irmão, que Deus se encontra com Moisés por intermédio da sarça, e dá uma ordenança a Moisés para ir lá, para tirar o povo, porque Deus tinha ouvido o clamor e a aflição daquele povo. Glória a Jesus. O povo já estava envolvido com, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com as coisas do Egito. O povo já estava entranhado com as coisas do Egito, irmão. Aleluia. E sabemos, irmão, que pecado é um pouco complicado de sair das nossas vidas. Sabemos que toda hora ele bate na nossa porta, mas eu louvo a Deus que ele deixou o Consolador, porque quando ele veio, quando o nosso olhar aponta alguma coisa que vai pecar, fazendo-nos pecar contra Deus, o Espírito Santo ele nos lembra, olha, isso é pecado, não faz não, porque tu vai cair, e se tu cair vai manchar o teu nome, se tu cair o teu nome vai ser, o ministério vai cair. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, então que, glória a Jesus, a Bíblia diz que Moisés volta lá, irmão, está conversando Moisés com Deus, o fogo está na sarça. Glória a Jesus. Moisés conversa com Deus, Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés. Moisés então sobe lá, irmão, chega, apresenta-se diante de Faraó e diz, olha, eu sou, me enviou para libertar o povo, deixa que o povo suba ao deserto para fazer festa durante 3 dias, para adorar ao Senhor durante 3 dias, aleluia. Mas do próprio Deus endurece o coração de Faraó. Todos nós conhecemos a história. Aí chega um momento, irmão, que Faraó libera o povo passa pelo Mar Vermelho, o povo se encontra agora no deserto, irmão. Agora Deus começa a dar alguns estatutos a Moisés, irmão. Aquele povo que outrora estava na sarça, a Bíblia diz que Moisés, certa feita, ele sobe ao monte, irmão, fica no monte por um período, aleluia. Quando Moisés ele desce, o fogo que estava na sarça está na vida de Moisés, aleluia. Você não entendeu, Deus te criou para carregar a presença dele. O fogo foi encontrado na sarça a primeira vez que Moisés se encontrou com Deus, mas quando Moisés passou a ter intimidade com Deus, Deus arrancou aquilo que estava na sarça e colocou dentro de Moisés. Agora o brilho que estava na sarça já não está mais na sarça, está em Moisés. Deixa eu ver que tem o brilho do Espírito Santo aqui, deixa eu ver que tem o fogo de Deus na tua vida aqui, deixa eu ver que capatura candarácia. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Deus dá 10 mandamentos a Moisés. Moisés passa para o povo.
Agora entra o período que Deus resolve dar leis acerca de holocausto, de sacrifício ao povo. Do capítulo 1 do livro de Levítico até o capítulo 7, vamos ver que Deus dá algumas ordens acerca de sacrifícios por culpa do povo, por culpa do sacerdote. Aleluia, acerca do holocausto, irmão. Aí chega no capítulo 6, Deus começa a falar algumas leis acerca do holocausto. A Bíblia diz, irmãos, que no capítulo 6, a partir do versículo 8, Deus começa a falar, olha, mas chamarão os teus filhos e manda eles se preparar para o sacerdócio. Aleluia, porque eles vão estar responsáveis de fazer com que o fogo esteja sobre o altar, esteja ardendo continuamente sobre o altar, porque o fogo não pode se apagar. E a ordenança que eu tenho para ele é o seguinte: todo dia pela manhã ele vai colocar as vestes de linho fino, colocar, aleluia, adentrar, arrancar a cinza do altar, tirar as vestes de linho, colocar outra veste e botar o altar em um lugar limpo fora da cidade, aleluia, depois tornar e colocar lenha pela manhã, aleluia, sobre o altar, e colocar fogo, glória a Jesus, sobre o altar, e o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que para se aproximar do altar tem que ter vestes trocadas, tem que se trocar veste, Luciano. Não pode querer adentrar diante da presença do altar ou no lugar santíssimo, irmão, com qualquer veste, irmão, porque tem gente que está querendo entrar com a veste salpicada de lama, cheia de pecado, vestido preto, aleluia, e Deus está olhando e dizendo, não chega perto do meu altar, porque no dia que tu chegar perto do meu altar, da forma que você está, o negócio vai ficar ruim para você. Deus, ele faz questão de falar, olha, fala para ele para trocar as vestes. Não deixa ele pegar, adentrar no altar, colocar a mão no que é santo com as vestes sujas. Não deixa ele colocar a mão naquilo que é lá, é naracandure para candarácia. Não deixa ele pôr a mão no que é santo. Tem muitas pessoas que estão colocando a mão aonde é santo de maneira errada. Cuidado. E a Bíblia diz, irmãos, que a ordenança é dada. Todo dia pela manhã, irmão, isso tem que ser uma cultura na nossa vida. Quando se fala todos os dias pela manhã, eu não posso chegar só na casa de Deus à noite para adorar a Deus. Eu não posso adorar a Deus só quando eu estiver em um culto ou com o microfone na mão louvando. Eu não posso adorar a Deus quando eu tiver um culto de alabaracandarácia. O culto de avivamento, eu tenho que adorar a Deus de manhã. Eu tenho que adorar a Deus, eleicando que elebaracandará. Eu tenho que deixar alimentar o fogo, irmão, meio-dia. Eu tenho que alimentar o fogo à tarde, ao cair da noite. Eu tenho que alimentar o fogo durante a madrugada. Eu amo os que me amam de madrugada me busca. Tem aqui, deixa eu ver se tem aqui. Deus está procurando pessoas que queiram alimentar a presença dele em tua vida. Porque quando a presença é alimentada, Satanás, ele manda mensageiro, ele manda demônios, irmão, para tentar te tirar da presença, ele tirar do fogo. Mas quando ele vê que você está alimentando a presença, os demônios dizem, não, com ele eu não posso. Ele pá, enacando ergue minaracalabaracandarás. É contínuo. O fogo tem que arder continuamente. O fogo não vai arder só no dia de quarta-feira, culto de libertação. O fogo não pode arder só no culto de sexta-feira ou no culto de domingo, que é louvor e adoração. Não. O fogo tem que arder domingo à noite, segunda pela manhã, terça, quarta, a semana toda, irmãos. Deus estava falando a Moisés para Parã, os filhos dele, que eu estou levantando ele em uma posição que ele vai ser espelho do povo. Por que espelho do povo? Porque por sua vez, irmão, diz a história que o sacrifício, só quem podia entrar no lugar santo era o sacerdote. E Arão e seus 2 filhos, irmão, era sacerdote. Só ele podia fazer, aleluia, prestar sacrifício pelo pecado do povo. Deus, aleluia, falava, irmãos, para o sacerdote, aleluia, o povo trazia o sacrifício, o sacerdote
sacerdote levava até os lugares santos, diante do altar, apresentava a Deus. Se Deus viesse com alguma resposta, o sacerdote pegava essa resposta de Deus e entregava ao povo. E certamente alegrava o coração do povo, irmão. Porque é tão bom quando Deus fala comigo e com você. É tão bom quando Ele chega para mim e para você. Aleluia, eu sou contigo. Acalma o teu coração. Recebe o refrigério. Aleluia, fica na minha presença. Aleluia, que eu vou fazer o impossível acontecer. Isso é ótimo. Quem é que não quer ouvir isso da parte de Deus? Aleluia. Mas é bom também ouvir falar: olha, é necessário trocar as vestes. É necessário limpar a cinza do altar. Irmão, que cinza é essa? Bíblia de aleluia. O holocausto era um sacrifício que era posto diante do altar de Deus. E ele era queimado a noite toda, irmão. E por que a cinza ela era removida? Porque o sacrifício não estava mais, só estava a cinza. E existia ainda uma fagulha de brasa, irmão, no altar. E por isso, por sua vez, Deus falou: olha, manda tirar a cinza do altar. Porque se não tirar a cinza, não tem fogo. Se não tirar a cinza, o fogo não vai pegar todo dia. Se não tirar a cinza, vai vir a frieza, irmão. Vai apagar a brasa que existe. É por isso que você está aqui, porque você veio soprar a cinza que está de sobre o teu altar, irmão, e colocar lenha nova. Que lenha é essa tua adoração? Que lenha é essa tua oração? Que lenha é chama takalabaracandarabarassura? É necessário a cada dia, aleluia, nós nos preocupamos em arrancar a cinza. Aleluia, tem pessoas que não estão mais nem aí em arrancar a cinza. Acumulou a cinza de hoje para amanhã. Eu vou deixar porque sexta eu vou tirar. Eu vou deixar porque sábado eu vou tirar. E vai acumulando, e vai chegar um período, irmão, que vai ser que nem a águia. Aleluia, chega um período na vida da águia que o bico, ele quer crosta, irmão. Se ele não bater na rocha, a crosta vai fazer com que a águia não se alimente mais, e ela vai morrer de fome. Adorador que é adorador, ele não consegue viver sem a presença de Deus. Ele não consegue deixar de arrancar a cinza. Ele não consegue deixar de todo dia trocar as vestes, chegar diante do altar e dizer: Senhor, esse aqui é um verdadeiro adorador, aquele que o Senhor tem procurado, que te adore em espírito e em verdade. É por isso que Jesus falou: olha, Deus procura verdadeiros adoradores, tais que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer que você adore a Ele de qualquer maneira, ou na carne, ou na tua vontade. Eu vou adorar a Deus hoje, amanhã não vou adorar porque é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Ou você adora do jeito que Ele quer que você adora, ou não precisa adorar, não precisa fazer sacrifício e nada. E vim neste lugar para mostrar ao pastor que você veio, ou vim neste lugar para mostrar ao ministério de louvor que você veio. Ou você vem adorar, ou você vem adorar. Cadê quem vem adorar? Só você que vem adorar. Cinza removida. Agora faz o seguinte: arranca a veste, bota outra veste, vai lá para fora, leva para bem longe deste lugar. Leva para bem longe. Porque se deixar perto, o vento vai trazer tudo novamente. É culto de libertação, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que o homem sem Jesus habita um espírito nele. E esse espírito faz morada na vida dele, Luciano. E quando habita o espírito daquele homem, aquele espírito imundo sai da vida deste homem. Mas todas as vezes ele vem na casa para ver se a casa está vazia. E esse espírito, encontrando a casa vazia, adornada, vem com ele, não é só mais ele, é só ele mais 7. E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Irmão, não tem nada a ver com cinza do altar, tem sim. Se o pecado não sair daqui e for jogado no mar do esquecimento, ele vai voltar, irmãos. Se o pecado não for arrancado com a palavra, irmão, ele vai voltar. Se a palavra não adentrar aí e se enxertar no nosso coração, no nosso altar, o pecado ele volta. Volta ou não volta? Irmãos, todos os dias, irmãos, ele bate na nossa porta. Irmãos, a minha vida, graças a Deus, Deus me libertou disso. Era prostituto. Eu pegava, eu aprontava.
Havia um pecado entranhado no meu coração. Que eu deixei criar crosta. E a cada dia que passava, cada dia que eu cometia o adultério, o pecado me abraçava mais ainda. Ele sujava o meu altar. Ele empretecia o meu altar. Mas assim como Jesus passou na cidade de Sicá, em Samaria, e parou naquele poço que Jacó cavou, irmãos, ele passou lá no estado da Bahia, na capital de Salvador, na cidade de Lauro de Freitas, num bairro chamado Portão, me encontrou e disse: olha, hoje você vai beber desta água. E esta água que você beber vai tirar toda a crosta que está no teu altar. Esta água que você vai beber vai tirar tudo aquilo que Satanás implantou no teu altar. Teu altar agora não vai mais ela manchúria candereia, ela baracandará. Deus nesta noite está dizendo para esta igreja: eu estou derramando uma cachoeira sobre este lugar. O altar vai ser lavado nesta nará. Ela é manchúria candará baracandará. Capítulo de número 18, o livro de 1 Reis. Elias se apresenta diante de Acabe, chama o Acabe 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Assera, irmão, que o povo de Israel estava idolatrando, achando, aleluia, que Baal ia mandar chuva, aleluia, e que Assera ia fazer o mantimento ou o trigo, aleluia, crescer, ficar bonito, mas estavam enganados. E foi por isso que Deus deu esta lei a Moisés. Foi por isso que Deus mandou Moisés escrever este livro de Levítico, justamente para isso, para arrancar do coração do povo aquilo que estava deixando o povo afastado de Deus. A idolatria estava entranhada no coração do povo de Israel, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Elias se encontra lá com Acabe e 450 profetas de Baal, 400 profetas de Assera começam a se retalhar, começam a se clamar. Quantas pessoas estão vivendo desta maneira, se retalhando, adentrando em um quarto, ficando um mês dentro de um quarto escuro, bebendo água, irmão. Aleluia, com algumas, aleluia, com fezes, com outras coisas, com sangue, irmão. Aleluia, rapando cabeça, achando que ele vai ser salvo. É mentira do diabo, é mentira do diabo. O único sangue que liberta é aquele que foi vestido na cruz do Calvário, irmão. É levar a candarácia. É por isso que você está aqui. E a Bíblia diz, irmãos, que Elias então diz: não, pera aí, agora é a minha vez de clamar. Elias pega, irmão, ele começa, a primeira coisa que ele faz, irmão, ele começa a reparar o altar. Ele pega 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, ele coloca a lenha sobre o altar. Ele estava dizendo: Deus, olha, eu estou aqui. Está lá no livro de Levítico que eu tenho que te adorar continuamente, então eu estou colocando a minha adoração. Aí a Bíblia diz que Elias, ele coloca a parte dele, e ele faz questão de mandar molhar, faz um rego ao redor do altar e faz questão de molhar. Por que Elias fez isso? Porque certamente existia alguma sujeirinha no altar. Existia algum tipo de sujeira que é necessário ser arrancado, é necessário ser tirado. Elias joga, irmãos, e ele clama fogo. Deus, que negócio é esse, irmãos? Impossível, só Deus faz. Fogo com água. Deus faz milagre. Deus, ele arranca do jeito que ele quer arrancar. Deus, ele quebra do jeito que ele quer quebrar. Deus, ele liberta do jeito que ele quer libertar. Deus, ele salva da maneira que ele quer salvar. Tem pessoas que estão vendo um filho no mundo das drogas, está pedindo: Deus, misericórdia. Não, diz assim: Deus, trabalha na vida dele. Se o Senhor quiser libertar ele nesta área, trabalha na vida dele. Faz com que ele venha entender que precisa do Senhor para ser liberto. Deus, mas meu marido está na mão da amante. Ora e diz: Deus, trabalha da maneira que o Senhor quiser trabalhar. Deus, mas a minha família está destruída. Tu vai dobrar o joelho no Senhor e dizer: Deus, eu estou colocando a lenha nesta manhã, nesta noite. Eu vim aqui para te dizer
Diz: eu quero a minha família na tua presença. Eu capatura canderé. Eu quero a minha família liberta. Eu quero meu marido grande pregador da tua palavra. Eu quero a minha esposa uma grande levita do Senhor. Eu quero meu filho um grande missionário da tua palavra. Eu não aceito ver o diabo aprontando, aprisionando a minha família. Eu não aceito. Tem que colocar fogo no altar. Tem que colocar a lenha no altar. Tem que remover a cinza, irmãos. Depois tem que vir com sacrifício. Que sacrifício é esse, irmão? É a minha vida. A minha vida. Sacrifício de cabra Deus não aceita mais. Sacrifício de pombas Deus não aceita mais. Eu vim te convidar nesta noite a adentrar no santuário, onde antigamente só os sacerdotes, por sua vez, tinham permissão de adentrar no lugar santo. Chegar diante do altar, irmão, apresentar o sacrifício pela culpa do povo e voltar com a resposta de Deus para o povo. Eu vim nesta noite te convidar a abrir o véu que foi rasgado, no meio da rachadura, do rasgo do véu, e adentrar lá, diante na rastuqueia, churepacandarás. Ela é biti que eu for da calabaraçúria. Tem pessoas que não têm tido mais força para adentrar, abrir o véu e adentrar no lugar onde está a presença de Deus. Tem pessoas que estão se rastejando e não está suportando mais, está dizendo: Deus, eu vou sucumbir. Tu não vai sucumbir nada nesta noite. Eu vim trazer uma palavra de Deus aí. O fogo não vai se apagar ainda com a fagulha que existe no teu altar. Começa a arrancar cinza agora. Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo de remover a cinza. Ainda há tempo de trocar as vestes. Ainda, ai, meu Deus. Elemantura candará. Ainda há tempo de pegar a cinza, irmão. Levar para bem longe do teu altar e dizer: Deus, eu trouxe lenha nova para te adorar. Elei candora para candará. Ei, hoje você vai sair do comodismo. Hoje você vai limpar o teu altar. Hoje você vai trocar as vestes diante do altar. Voltar outra vez, sair para um lugar bem longe. Jogar aquilo que está intervendo, o fogo arder no teu altar, bem longe do altar, e voltar para colocar a lenha. Tu atacaste, canchore, pature, candarás. Você vai colocar nesta noite lenha seca. Ela não vai estar molhada, irmãos. Pode estar molhada assim com as tuas lágrimas. A Bíblia diz, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, se não me falha a memória, que o apóstolo Paulo estava sendo levado para ser julgado em Roma, irmãos. E diz a Bíblia que houve um naufrágio, irmão, no navio que Paulo estava. A história diz, irmãos, que alguns componentes do navio tiveram que segurar em alguns pedaços de madeira. Escuta isso. A cinza agarrou no altar, não quer sair. Está doendo. Segura na madeira. Porque Deus vai te levar para a ilha de Malta. Não entendeu? Deixa eu te explicar. Para quando chegar na ilha de Malta, você vai estar com um pedaço de madeira e vai dizer: olha aqui, ó. Eu passei naufrágio. Mas Deus não permitiu eu morrer, porque eu segurei esse pedaço de madeira para contar a história. Ah, mas eu via ele antigamente, ele pulava, ele pregava, ele rodava, sapateava, profetizava. Aleluia. E hoje não está mais da mesma maneira. O altar pegou cinza, sujou, a cinza não quer sair mais. Observe, irmão. Eu, lá na Bahia, minha avó, ela fazia beiju. E todas as vezes que ela tinha que fazer beiju, ela tinha que arrancar a cinza toda de dentro do forno e colocar lenha nova, para que viesse fazer outros. E é necessário limpar. E Paulo, irmão, passou, estava preso para ir não ser julgado em Roma. O navio naufragou, aleluia, afundou. Os tripulantes daquele navio pegaram alguns pedaços de madeira, se pararam em uma ilha chamada Malta,
Que tinha alguns primitivos, irmão, alguns bárbaros que por sua vez receberam ele calorosamente. E os bárbaros, irmãos, fizeram uma fogueira. E fazendo essa fogueira, irmão, porque estava frio, estava chovendo. E a Bíblia diz, irmão, que Paulo, ele entendia que tinha que colocar lenha para o fogo permanecer aceso. Paulo, ele começa a catar alguns gravetos, irmãos, para colocar na fogueira. E a Bíblia diz que, dentre aqueles gravetos que Paulo pegou, tinha uma serpente ou uma víbora, que por sua vez agarrou na mão de Paulo. E Paulo sacudiu ela dentro do fogo. Algumas pessoas passaram a observar Paulo, porque o veneno dessa víbora, irmão, deixava a pessoa oscilante. A pessoa uma hora estava bem, outra hora estava tonto. Uma hora a pessoa estava firme, outra hora estava tonto. E tem pessoas que se preocupam tanto em alimentar a presença de Deus na tua vida, que vê algumas víboras, irmão, e tenta agarrar a tua mão para te deixar oscilante, para te deixar, hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero mais. Hoje eu vou adorar, amanhã eu não quero mais adorar. Não, hoje está tudo bem, a luta batendo na minha porta, eu não quero mais Deus. Assim estava Israel, assim andava Israel. Se nós formos ler a Escritura, a história de Israel, vamos ver que uma hora Israel estava amando a Deus e outra hora questionava de Deus. Uma hora Israel queria Deus e outra hora já não queria mais Deus. E Paulo, por sua vez, irmão, por ser alimentador de fogo, eu quero tematizar essa mensagem desta noite. Alimentador de fogo, a serpente não mata. Aquele que alimenta o fogo, a serpente, ele pode até tentar contra a tua vida. Achar que você vai estar oscilante na presença de Deus. Achar que você vai cair inchado por não suportar aquilo que aconteceu na tua vida. Mas tu vai falar como Paulo falou, irmãos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda isso nesta noite. Deus te chamou para ser altar dele, para que a presença dele venha arder continuamente no teu coração. Mas para isso é necessário perseverança, para isso é necessário renúncias, para isso é necessário remoção de cinza ou de pecados, para isso é necessário mudança de vestes. Irmão, que veste é essa? Vestes espirituais, irmãos. A minha veste tem que estar se alvejando a cada dia na presença de Deus. As minhas vestes a cada dia tem que estar, aleluia, ficando mais alvo que a neve, para que a presença ela possa arder no meu altar. Para que a cada dia que eu adentrar nesta porta, eu dobrar meus joelhos, sentir a presença do fogo queimando, aleluia, começando a queimar da planta do pé, subia. Eu não consegui me conter de tamanha glória que Deus ele derramou sobre a minha vida. E foi para isso que você veio nesta noite, para remover a cinza e mostrar a Deus, eu te adoro de manhã, de tarde, de noite. Eu te adoro no trabalho, eu te adoro quando a minha despensa está cheia, eu te adoro quando a minha despensa está vazia, eu te adoro quando a porta está aberta, eu te adoro quando a porta está fechada, eu te adoro quando o meu casamento está bem. Eu preciso alimentar, eu preciso alimentar, mas não pode ter cinzas, não pode ter cinzas, não pode existir cinza. Aleluia. Para o fogo arder continuamente, o altar tem que estar sendo tratado, tem que estar sendo cuidado, tem que estar sendo, irmão, zelado, irmão, fazer com zelo, para que o fogo possa arder continuamente. Faça essa questão, irmão, de zelar pelo teu altar. Faça questão de zelar pelo teu coração. Não deixa a cinza retornar para dentro dele, senão vai impedir o fogo de arder.
Glória a Jesus. Aleluia. E acredite nisso, irmãos. Você vai sair daqui nesta noite e falando para aquilo que tentou trazer cinza ao teu altar neste dia de hoje, palavras. Aquilo que tentou trazer desânimo ao teu altar neste dia de hoje. Tu vai falar, eu adentrei naquela casa de oração, porque eu precisava adentrar na presença de Deus. Eu precisava mostrar a Deus que independente do que eu venha passar, eu tenho a lenha para colocar sobre o altar. Eu tenho coragem a cada dia de lutar contra o pecado e deixar a minha lenha seca, para quando eu colocar sobre a brasa, sobre a fagulha que ficou, permaneceu no altar da noite de ontem para hoje, possa pegar sem dificuldade. Porque tem pessoas que têm dificuldade de sentir a presença de Deus na casa de Deus. Tem pessoas que é complicado, irmão, de sentir. A irmã pode estar louvando da forma que estiver louvando a graça, pode estar descendo, o pregador pode estar pregando da maneira que for pregando, mas tem pessoas que não conseguem sentir. Mas nesta noite, vamos alimentar o altar, o fogo no altar, com lenha nova e com remoção de cinza. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você pode se colocar de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Isso, se coloque de pé no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus hoje está falando conosco. É tempo de limpar o altar. É tempo de tirar as cinzas. É tempo, querido, de entendermos que o Senhor quer trabalhar em nós.